Serra, aqui no Espírito Santo. É um prazer contar com a sua audiência através das nossas redes sociais, através do YouTube oficial da ACAPS, essa associação tão importante para o mercado capixaba. A ACAPS que está na sua 36ª edição e hoje chega ao seu 2º dia. Ainda tem muita feira acontecendo, ainda tem muito business, muito network, muito evento acontecendo entre hoje e amanhã. Então você que está acompanhando a gente de casa, fica o convite para vir aqui para o pavilhão de Carapina desfrutar um pouquinho mais dessa feira tão importante, tão especial para o mercado capixaba. E a gente segue com o nosso podcast. Ontem passaram por aqui diversas especialistas comentando e trocando assunto, trocando experiência com a gente, com vocês também. Oportunidade que a gente teve de conversar um pouquinho sobre esse setor tão importante para o mercado, para a economia, que é o setor do varejo, o setor supermercadista. E hoje a gente continua com a nossa série de entrevistas, com o nosso bate-papo, e a gente já começa a nossa tarde dessa quarta-feira com um tema muito importante, viu? É a evolução do varejo e o setor supermercadista. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nossos entrevistados que já estão aqui no estúdio, ela que é gestora do Conect Fecomércio Espírito Santo, minha xará, Ana Carolina Júlio. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. E contribuindo com a gente também, ele que é diretor da CAPS e sócio-administrador do Grupo Carone, William Carone Júnior. Seja bem-vindo, William. Boa tarde, obrigado. Bom, gente, vamos começar a bater nosso papo aqui? Quando a gente fala do setor supermercadista e principalmente da evolução, o William em especial, que já vem de uma sucessão, né, já está na 2ª geração familiar dentro do Grupo Carone, então já acompanha essa evolução do mercado. William, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque essa evolução supermercadista, ela já é um cenário nacional. A gente já acompanha isso não só aqui no Espírito Santo, mas em outros estados do Brasil também. Como empresário e diretor da CAPS, o que você atribui a esse crescimento? Então, o que a gente vê e pode falar, que realmente o setor supermercadista, varejo de alimento, ele tem se modernizado, né? Se modernizado, que eu falo em lojas oferecendo um mix maior de mercadoria, loja com setores novos, diferentes, e isso vem trazendo também o que? A evolução do faturamento das empresas. Então, quando você pega o Espírito Santo, o que você atribui isso aqui no Espírito Santo? Eu acredito que o Espírito Santo ele vem aí num caminho muito bom da questão da gestão dos governadores que vem fazendo a gestão do Estado. Os últimos, acho que 5, 6 mandatos, né, que estão aí se alternando entre Paulo e Renato, o Espírito Santo tem mantido, né, a estabilidade econômica, as contas em dia, salários em dia. Inclusive, a gente vê que aumento real de salário para servidor e também trazendo investimento na saúde, na educação, tudo. E isso, o que acontece? Isso traz também a população, acaba tendo um padrão de vida melhor e aí ela acaba comprando mais, né? Ela Sim. acaba investindo mais na alimentação, aí você oferece um setor novo. Vou dar um exemplo, que é um setor que a gente não tinha, de 2, 3 anos para cá, a gente começou a dar ênfase na loja, que é o bem-estar, né? Onde você oferece, além dos diet, do light, do sem lactose, do sem glúten, você oferece suplemento, você oferece algum tipo de... aqueles creatina, aqueles negócios todos para exercício físico, que é hoje que todo mundo tem essa preocupação. As vitaminas, né, os chás, tudo isso aí. Então, são setores novos que a gente trouxe para dentro das lojas, que vem ajudando no crescimento do faturamento das lojas. E com isso você fica mais confortável para investimento, né, nas próprias lojas, na modernização, na atualização do mix, né? Os supermercados, a grande maioria investiu mais. Você vê que são bons hortifrutis, onde oferece uma gama maior de produtos, né? Açougue com carnes aí nobres, que a gente chama, carnes premiums, padaria, onde a gente hoje, você vai numa padaria de supermercado, não é igual antigamente, você encontrava lá o pão de sal, o pão doce, hot dog. Sim. Não, hoje você encontra tudo, você encontra um pão italiano, um ciabatta, um pão australiano. parte da confeitaria. Confeitaria com doce, bolo, isso tudo veio agregando, né? E a nível Brasil, eu acredito que a gente pode dar um crédito também, porque quando a gente
pensa assim, eu estava antes de vir para cá pensando sobre isso, né? Pandemia, foi lá atrás. Não foi lá atrás. Foi ontem, né? Foi ontem. Em 2020, ela teve o início oficial no Brasil, e em 23 ela teve o final oficial. Tá certo que em 22 já estava... E aí a gente teve o trabalho do governo federal que despejou mais de 150 bi na economia, né? Sim. Ajudou as empresas que tiveram que fechar a porta, aquela questão das contas digitais, onde era acreditado aquele dinheiro, né? Congelou ali as dívidas dos estados e municípios que puderam dar uma segurada. Perfeito. Você viu que quem não tinha salário em dia colocou. Exato. As contas estavam todas em dia, né? As contas ficaram em dia. E esse dinheiro, o que acontece? Ele foi para o mercado. A grande maioria fechado. Quem estava aberto? Varejo de alimentos. Sim. Então, que não podia fechar, né? Que não podia fechar. E isso ajudou muito também no crescimento do faturamento. E quando você cresce o faturamento, você melhora a sua rentabilidade, você acaba investindo no seu próprio negócio. Então você abre mais lojas, você moderniza as lojas que estão lá. Então eu acho que eu acredito nesses três fatores aí, esse crescimento. Perfeito. Carol, um relatório recente da Conect Fecomércio Espírito Santo identificou que em 2023, ou seja, ano passado, até porque a gente está ainda com o ano 2024 vigente, né? O comércio capixaba, em geral, obteve o melhor desempenho da série histórica analisada, iniciada isso lá em 2010. Isso. Então a gente tem aí 13 anos de contribuição, né, dessa contabilidade, digamos assim, posicionando o Espírito Santo com um cenário importante, em destaque importante no cenário nacional. O que contribui para esse desenvolvimento e quais são os principais dados que revelam esse avanço capixaba? Isso é bem interessante. Lá no Observatório do Comércio, a gente monitora os dados econômicos, né? Então, a gente vai monitorar comércio, serviços, turismo e mercado de trabalho. E quando a gente foi fechar o panorama para 2023, a gente fez uma análise histórica, né, retrospectiva. E a gente percebeu exatamente isso, que a gente está no melhor patamar para comércio, para serviços, dos últimos 13 anos. Então, por exemplo, se a gente for olhar o varejo aqui no estado, a gente cresceu ano passado 3%. No Brasil, o crescimento foi de 1,7%. Mas na hora que eu mergulho no varejo, adivinha qual o destaque? Supermercados, sim, com crescimento de 6,6%. E aí, um dos porquês é o mercado de trabalho aquecido. Então, a gente está com o mercado de trabalho muito aquecido. A gente fechou o desemprego ano passado com 5,7%. Só que agora, nesse segundo TRI de 24, a gente está com 4,5% de desemprego. Então, é a menor taxa do Sudeste e a 7ª menor do país. Então, o que isso quer dizer? O capixaba, ele está tendo emprego, logo, ele está tendo renda. E supermercados, a gente está falando de bens essenciais. Sim. Então, com a população tendo emprego e tendo renda, a procura pelo supermercado ela é algo natural. E a gente vem vendo também algumas tendências de consumo, né? O William destacou agora a questão do bem-estar. A gente mapeou uma tendência que a gente chamou de fast good. Na verdade, quem cunhou esse termo foi a Flávia Raposo, do Extrafruti. Então, é uma questão do consumidor estar procurando bem-estar, conveniência, saúde, mas também praticidade. Então, esse é um nicho de mercado que supermercados também estão atuando. Sim. E estão aproveitando muito bem. É bem interessante esse movimento. William, e o que você como supermercadista, né, qual o reflexo desse resultado na economia aqui do Espírito Santo? Então, você sendo uma empresa local, você acaba investindo e recolhendo seus impostos aqui dentro do Estado do Espírito Santo e acaba investindo em mais lojas no Estado do Espírito Santo. A gente tira por nós mesmos lá no Carone, né? Nós criamos a bandeira Sempre Tem, né? Que é o atacarejo. Nós começamos com essa bandeira há 4, 5 anos atrás. Tem um carinho especial por essa bandeira. Verdade. Essa aí você fala com propriedade. Então, hoje nós já estamos com 8 lojas, temos na Bahia. Acredito, expansão para o Rio de Janeiro. Mais 30 dias a gente inaugura o Carone em Cabo Frio e até o fim do ano mais um Sempre Tem em São Pedro da Aldeia. Já estamos com áreas adquiridas em Araruama e Campos. E estamos focando agora em Macaé e Rio das Ostras, que é a região dos lagos e o norte fluminense, até a fronteira com o estado, que é o nosso interesse agora de crescimento. Então, isso tudo, os impostos são recolhidos aqui, os investimentos a grande maioria são feitos aqui, nosso escritório central é aqui, todo investimento é feito aqui no Estado do Espírito Santo. Então, eu acho que é o retorno mesmo. E outra coisa, a gente tem que se preparar também, porque tem aparecido players não só nacionais, como internacionais aqui no nosso mercado. Aqui dentro, né? Aqui dentro, então você tem que estar preparado para enfrentar isso aí. O que vocês dois, né, podem avaliar assim, dos principais desafios aqui no mercado capixaba?
Isso é O uma William coisa já adiantou, interessante, né? Os players de fora entrando aqui, né? Sim. Não tem um maior. Sim, que imagina, ao mesmo tempo a economia capixaba está crescendo, né? Então a gente está falando, o comércio está no melhor patamar dos últimos 13 anos. A população aumentou, o censo do IBGE mostrou isso pra gente. A renda está aumentando, o desemprego está caindo. Então é natural que você tenha, né, concorrentes que não são capixabas entrando, né, como novos players nesse mercado. Certo. E aí uma série de desafios, né? Mas eu acredito que a gente se posiciona muito bem com diferenciação. Então a gente consegue, ao mesmo tempo, diversificar, né? Tá no atacado, tá no varejo, tá no atacarejo, mas também vai se diferenciando, né? Então tem essa questão de hortifruti, tem a padaria, tem o açougue, e isso também vai criando oportunidade para a própria população. Então, ao mesmo tempo que o mercado de trabalho está aquecido, que a população vai comprar no supermercado, quer ver um dado bacana? A intenção de consumo do capixaba aumentou 10% nesse primeiro semestre agora, em relação ao ano passado. 10% é muita coisa. Mas adivinha qual que é o segmento do varejo que mais emprega o capixaba? Supermercados. Então, se eu pensar em mão de obra formal, né, em carteira assinada, 30% das vagas do varejo estão no supermercado. Então, realmente é um mercado aquecido que vai atrair outros entrantes. Mas né? aí eu vou para um outro ponto, assim. O que vocês acham que a gente precisa ainda avançar para poder responder e conseguir atingir esses novos objetivos e atingir esses novos desafios, por exemplo? Sobre o que você falou, né, sobre o desafio, falando em pessoas, o nosso maior problema hoje são pessoas. Mão de obra, né? Mão de obra. Gestão de pessoas, né? É um troço assim que a gente tem tentado evoluir para poder melhorar. Hoje nós temos 550 vagas em aberto na empresa sem conseguir completar. Ou seja, é aquilo que a gente esbarra, né? Vaga tem, oportunidade de trabalho tem. Cadê essa mão de obra, né? Cadê essa pessoa para estar ali? Né? A gente conversa muito sobre isso. Eu acho que está na hora dos governos federais, estaduais e até os municipais apertar o filtro. Esses programas de assistencialismo são importantes, mas tem a hora de iniciar e terminar. Sim. E eu estou percebendo que... Caiu no comodismo, né? Porque essa turma foi sequestrada. Sim. Essa turma foi tirada do mercado de trabalho. Vem cá que você é meu, vota em mim e você não precisa fazer mais nada. Sim. E nós aqui, como é que a gente cresce se não tem mão de obra? Eles falam já em 4,5% de desemprego no estado do Espírito Santo. Pleno emprego. E eu consigo hoje aumentar em 10% o quadro da empresa. Nós temos 5 mil funcionários, faltando 550. É muita gente, né? Muita oportunidade, né? E um dado interessante, nós acabamos de fazer contratação no Rio de Janeiro. A facilidade para se contratar no Rio de Janeiro foi imensa em relação ao Espírito Santo. Olha. E o maior problema que a gente tem hoje está Vila Velha, Vitória. Então, Vitória, a gente tem loja Jardim Camburi, Jardim da Penha e Santa Lúcia. São os maiores problemas de contratação. Santa Lúcia um pouco menos, você tem aquele bolsão ali atrás da Gurijica, Santa Amara, aquela ali ainda o pessoal desce um pouquinho para trabalhar. Agora, Jardim da Penha e Camburi está difícil. A turma que mora um pouquinho para lá da Serra não quer descer aqui para trabalhar. A Serra é um local que oferece muita vaga, né? Muita oportunidade. E aí, estamos sofrendo com isso. Não é de hoje, né? Não, e eu já acompanho esse sofrimento. Para a gente encerrar, quais são as principais tendências que pautam supermercados e varejo atualmente e como é que vocês enxergam isso daqui a 2, 5 anos, por exemplo? Uma coisa que eu tenho visto, né, e está me chamando a atenção é a questão do mercado autônomo. Como que vocês estão lidando com isso, né? Sendo desde um be honest num condomínio, ou então realmente uma questão de self-checkout. Acho que essa é uma tendência interessante para o varejo como um todo, né? Já que está faltando mão de obra, a automatização pode ser uma solução. Sem dúvida. Acho que a tecnologia, né, vai trazer isso para a gente. Quanto mais você puder operar sem ter a necessidade, igual hoje, no nosso formato a gente tem da mão de obra, vai ficar melhor, vai ficar mais fácil, vai dar mais autonomia para a gente. Eu acredito que esse conceito, né, de pequenas lojas já instaladas dentro do condomínio, né, apesar de você trabalhar com um mix muito reduzido, sim. Mas aquilo ali você... É um tapa-buraco ali, né? Isso aí. Aquele, vamos dizer assim,
para salvar ali na hora que precisou, esqueceu de um tempero, faltou uma cerveja, um refrigerante, um leite, algum material de limpeza, você vai ali, você tem aquele mix reduzido, mas você resolve o problema daquele horário ali. Você não tem gente lá dentro, você passa só abastecendo e vai embora. Quer dizer, facilita. E está 24 horas ali aberto. Então, eu acho que são conceitos que eles têm tudo para crescer, porque dispensam mão de obra, né? Perfeito. William, Carol, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, pelo bate-papo enriquecedor aqui no nosso podcast. Aproveitem a nossa feira. Acho que acredito que vocês já deram uma voltinha. Sim. A gente estava comentando isso aqui nos bastidores, né? Como é que a feira cresceu, como é que a CAPES está tão imponente esse ano. E com certeza, tenho certeza que vocês vão desfrutar um pouquinho da nossa feira. Muito obrigada pela presença de vocês, pela contribuição, pelo bate-papo. Obrigado, até a próxima. Daqui a pouco a gente está de volta com mais a CAPES Podcast. Eu volto no instante só, até já. Wow.